Ô, pantufinha. Opa! Eu vou rir mais assim, que eu botei aparelho, cara. Tá tudo amarelado, o pessoal vai achar que eu não escovo os dentes. Hoje vamos falar sobre gerenciamento de packages, se nos bastidores pararem de fazer barulho. Depois da vinheta. Pantufa! Opa! Estamos indo para o nosso 53º vídeo sobre Linux para o mercado de trabalho. Tudo que um abestado precisa saber para trabalhar no ramo com Linux. Mas antes, se inscreva-se no canal. Por quê, Pantufa? Porque estamos crescendo, como diz um falecido amigo nosso, igual o rabo de cavalo, para baixo. Gerenciamento de pacotes. Você provavelmente já escutou falar em apt, muito antes daquele famoso robô que está ajudando todo mundo, o tal do ChatGPT. É Brinks. O apt, o DNF, o YUM, todo mundo chama de YUM, muito melhor, e por aí vai. Gerenciamento de pacotes é o conteúdo desta, eu acredito sinceramente que é o penúltimo vídeo da sequência de Linux para o mercado de trabalho desenvolvido por nós. Pacotes são coleções de arquivos e metadados que contêm o software e suas dependências. E eles gerenciam, eles facilitam, na verdade, a instalação de softwares no seu computador, servidor, onde você bem quiser. Pacote, Pantufa, no frigir dos ovos, são o que a gente costuma instalar diariamente nos nossos computadores, celulares, servidores, aviões, internets, computadores e por aí vai. Na verdade, quando você precisa baixar uma dependência ou instalar um software, um aplicativo no seu servidor, preciso instalar o VI, vai baixar um pacote, provavelmente chamado VI, Vim, e vai estar a versão, e daí vai ter o formato dele que a gente vai abordar daqui um pouquinho mais para frente, neste vídeo ainda, caro senhor, senhoria. Antes, gostaria de falar o que são gerenciadores de pacote. Elas são ferramentas que vão automatizar o processo de instalação, remoção, atualização desses pacotes. Então, se você trabalha com Ubuntu ou alguma distribuição derivada do Debian, muito provável que o seu gerenciador de pacotes seja o apt. Editor, consegue escrever apt e o que significa sigla? Não. Temos também, para a galera que gosta dos Red Hat, os CentOS, esses mais antigos, o famoso YUM, ou como os norte-americanos chamam, YUM. Os Fedoras mais atuais e até as distribuições Red Hat, eu confesso que eu não mexi mais em Red Hat, então não gosto de falar muitas coisas que eu não mexi. Temos também o DNF, que vem substituindo o YUM. Não sei se nessas distribuições a gente consegue instalar, caso ele não venha, tá? O YUM. Temos também o Zyper do OpenSUSE e o Pacman do Arch Linux. Eu confesso que esses dois eu nunca coloquei a mão, então é um pouco complicado eu falar algo para vocês. São gerenciadores de pacotes, tá? Similares ao apt e ao YUM e ao DNF. Então, agora que sabemos os pacotes, o que são gerenciadores dos mesmos, é legal também fazermos uma menção aos repositórios. Atualiza o repositório, dá um apt update, a lista. Então, o que são esses repositórios? Você deve estar se perguntando, se você já não sabe, obviamente. São locais centralizados onde os pacotes são mantidos e armazenados pelos seus respectivos desenvolvedores. Além dos desenvolvedores, quem mantém esses repositórios também são os mantenedores da distribuição que você está utilizando. Então, a partir do momento que a gente utiliza um gerenciador de pacote, o que ele está fazendo ali por baixo do edredom, como no Big Brother, ele vai lá no repositório, faz o download daquele pacotinho e instala no seu sistema operacional. Eu preparei aqui, só para exemplificar a telinha do terminal, aquela nossa famigerada tela do terminal, como que a gente pode usar um gerenciador de pacote. Gostaria também de ressaltar que não tem um Fedora preparado, até tentei, mas deu um trampo aqui na VM, trava tudo no meu VirtualBox. Então, vou acessar um Ubuntu em modo texto, aqui eu estou utilizando, se eu não me engano, o Ubuntu 22.10 ou 22.04, e vou efetuar a instalação de algum pacote e rodar os 5 comandos mais básicos do apt, certo?
São apt update para atualizar a lista de repositórios, o apt upgrade, que deve ser usado com cautela em ambientes de produção, porque ele vai atualizar os pacotes que estão no seu sistema operacional. E por que muita cautela? Se você está usando a sua máquina, não dá nada, mas se você estiver usando o servidor, imagina que o servidor Ubuntu está lá, o Debian rodando a um mocota, pantufã, e tu pensa, nossa, vou ser proativo aqui no meu ambiente de produção, onde está rodando os sistemas da empresa que eu trabalho, e vou atualizar os packages, os pacotes, para corrigir bugs, vulnerabilidades. Quais safanões podem acontecer, mano? Vários. Normalmente vem safanões de 6 dedos, porque não cabe em uma mão a quantidade de safanões que essa pessoa merece. Por que o Pantufo está falando isso? Porque pode atualizar um pacote que é uma dependência de uma aplicação que você tem e pode quebrar essa aplicação, essa atualização. Vai e nesse momento... Quebrar não, vai quebrar. Muito provavelmente vai quebrar. Então, você pode causar uma indisponibilidade no sistema que não pode cair só por causa da sua proatividade. E nada prejudica mais um ambiente do que um burro proativo. Então temos o apt update, o apt upgrade, que já falei o que faz, e temos também o famoso apt install. Todo tutorial de instalação de alguma coisa no Linux tem lá o apt install e o nome do pacote. Esse comando vai baixar o pacote e vai instalar no seu sistema operacional. Se quiser remover, apt remove. Se quiser procurar na lista de repositório, temos o apt search. E também, se você quiser mostrar informações detalhadas sobre aquele pacote, você pode digitar o apt show, certo? Eu vou abrir agora aqui um terminal e vou rodar esses comandos, tá? Vale ressaltar que no Fedora vão ser praticamente as mesmas coisas. Entretanto, você vai digitar dnf install, dnf search, dnf remove. No CentOS vai ser o yum install, yum remove, yum auto remove, se eu não me engano, não lembro mais. Mas também vai ser sempre os mesmos itens, yum update. O que importa aqui nesse vídeo é que você assimile o que é um gerenciador de pacotes e como ele varia de distribuição para distribuição. Vou abrir agora aqui minha VirtualBox com o meu Ubuntu instalado e vamos fazer a instalação de um pacote. Pantufa, pergunta valendo 3 bilhões de reais. Putz! E tu nem me avisa que vai ter essa pergunta? O Figlet dá para instalar via Dá. gerenciador de pacotes? Sim. Ganhou 3 bilhões de reais. Aqui na saída tu entrega o ticket para dona Valmira ali, ela vai te entregar o prêmio. Pantufeira, estou aqui no meu DB15, um ambiente que roda na minha máquina via virtualização, e vou agora mostrar a versão do meu sistema operacional. Ubuntu 22.04, certo? LTS. Eu lembro que tinha um Onix LTS, muito bom também. Vamos então, ó, apt update para dar nossa atualização da lista de repositório. Atualizou, olha que coisa mais linda. Levou quase um segundo. Ele mostra que temos 12 pacotes que podem ser atualizados. Está escrito ali, ó, 12 package can be upgraded. Porra, tá bom a pronúncia? Tá, teu espanhol tá maravilhoso. Meu espanhol tá voando, né? Ah, quero ver quais itens, quais pacotes podem ser atualizados. Ele tá dizendo ali na tela, por isso que é legal trabalhar com TI. Eles falam que a gente tem que digitar. apt list upgradable. Note, olha que coisa mais linda. Ele fala aqui todos os pacotes. Obviamente são pacotes aqui de sistema operacional. Sudo, lib, uma série de libs, systemd, timesync, cd, enfim, libs do nosso sistema operacional. Não vou fazer essa atualização, ou vou? Vou. Vai. Apt, vou digitar aqui, ó, apt upgrade. Ele vai me perguntar se eu quero de fato atualizar. Eu vou botar aqui enter, que é um yes. Eu posso também passar o menos Y, muito utilizado em scripts, né, Pantufa? O cara já passa lá, apt install no pacote menos Y. Aqui ele fala que vai reiniciar algum serviço. Vou dar OK. E aí produção caiu. Produção caiu. Aqui pronto, meus pacotes estão atualizados. Se eu digitar agora de novo apt upgrade, ele está falando aqui, ó, nenhum pacote para ser atualizado, nenhum novo pacote instalado e não precisa remover nenhum, enfim. Ele te dá uma revisãozinha aqui bem legal do retorno. Mas eu quero instalar um pacote agora, um binário, uma aplicação, um aplicativo, um app,
chamado Figlet. Note, ele está dizendo ali para mim, não tenho esse comando instalado. Ué? Então, instale-o. Você pode instalar via snap ou via apt. Vou fazer aqui, ó, apt install Figlet. Pulo do gato. Obviamente o apt é um comando crítico. Ele precisa ter permissões superusuários. Eu estou fazendo uma coisa que não é recomendada, eu já estou logado como root, mas se você está ali, às vezes tem um Ubuntu instalado na tua máquina, quer instalar um pacote, sudo apt install, né? Esse é o ideal, você com usuários com permissão de root, com privilégios de sudo ali, que vai executar isso. Então aqui eu já estou como root, então eu não vou botar o sudo. Só vou dar um apt install Figlet, ele está me falando ali o que vai instalado, não preciso reiniciar nada. E agora, note, se eu digitar Figlet, esse cara é muito utilizado para fazer banners. Ele vai fazer os caracteres bem grandes quando eu digitar aqui, quer ver? Ó. Digitei Figlet. Note que agora ele não deu o comando not found, certo? Ele simplesmente está esperando alguma entrada. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou digitar Figlet, pantufa e vou dar um Enter. Ó, agora o Figlet já está funcionando e fazendo nossas labels. O pessoal costuma instalar isso aqui no servidor e criar lá uns scripts de quando a pessoa conecta, ele mostrar essa label, fica mais visível, torna o dia das pessoas melhores. Quer ver, ó? Figlet, bom dia. Ó, bom dia. Imagina você chegar no servidor e tá escrito assim, ó, Figlet, bom dia, jovem. Ó, que legal, certo? Então instalamos esse pacote usando o apt em menos de 3 segundos. Ô, pantufa. Ué? Agora eu quero remover o Figlet. apt remove Figlet. Figlet. Ele está dizendo que serão liberados 752 KB do meu disco após a remoção. Vou dar aqui, oh yes, removi. Note, jovem, se eu digitar o mesmo Figlet que estava funcionando segundos atrás, agora ele já fala para mim, esse binário não existe. Faleceu? E isso para todos os pacotes, certo? Vale ressaltar que esses pacotes eles vão ter dependentes. Então, vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Mas, a grosso modo, é isso que a gente utiliza. Tem um também que eu utilizo muito, que é o famoso apt search, que é para você procurar por algum pacote. Então, você pode botar apt search Figlet. Ó, ele vai trazer alguns pacotes que possuem o nome Figlet, ou tanto na descrição ou no nome do pacote, né? Então o apt search pode nos ajudar, e às vezes a gente só sabe um contexto, uma palavrinha do nome do pacote, pesquisa ali, ele vai te trazer as descrições. E agora os outros itens que precisamos falar sobre gerenciamento de pacotes que eu considero importante. Note que eu considero importante. Quem sou eu para falar para você o que é importante? Ninguém. Então eu estou falando. Eu acabei de falar, são as dependências. Você vai ouvir muito falar nisso, tem que resolver essa dependência para instalar esse pacote. O gerenciador de pacote, ele já vai resolver essas dependências para a gente. Às vezes você instala um Figlet e ele precisa de uma biblioteca do PHP para rodar e renderizar o texto. Ele já vai, e ele vai te mostrar a hora que tu dá o apt install, ele te mostra, ó, aqui eu preciso dessa dependência, dessa dependência, dessa dependência. Posso instalar? Pode. Show. Ele já vai baixar essas dependências por baixo dos panos e vai instalar para você. Consequentemente, vai ter mais pacotes do que você pediu instalado. Então, olhe esses pacotes que ele está instalando como dependência, por favor. Exatamente. Vale ressaltar que essas dependências, né, o nome já diz. Dependência. Às vezes o pacote depende daquele outro pacote para funcionar. E se você não quiser instalar a dependência, fica sem pacote, certo? Eu tinha um amigo que tudo que ele ia instalar para não se estressar, ele botava o asterisco no final. Então, tipo, PHP, ele já queria resolver tudo. Ele botava apt install PHP asterisco. Queria ver esse cara trabalhando com container, né? Ia ser uma beleza. Ficava top, ele baixava a internet para dentro do servidor. E pantufa, outro item que eu não sei se entra em gerenciamento de pacotes, mas eu acho muito importante frisar, são os arquivos de configuração. Boa. Certo? Então, quando você instala um pacote, em muitos casos, note, não é sempre, mas em muitos casos, esses pacotes eles já vêm com os arquivos default de configuração e geralmente eles ficam dentro do /etc. Então, por exemplo, se você instalar um Samba, que é para compartilhamento de arquivo e não um pagodinho gostoso, você vai ver que dentro do /etc você vai ver
que dentro do /etc SMBD, ou dentro do /etc /SMB, ou /etc /samba, não lembro mais, vai ter um smb.conf. Então, instalou a Apache, o HTTPD, vai ter o httpd.conf, apache2.conf. Vão ter arquivos.conf que vão aparecer automaticamente depois que você instalar esses pacotes, certo? Então cada pacote vai ter o seu manual e daí vai estar dizendo onde é que vai estar esses caras. E Pantufa, agora vem a dica da aranha número 77, muito importante, e eu acho que tu sabe usar, tu manipula, mas tu nunca parou para pensar. Boa. Que são os tarballs. Tarbolas. Hein, Pantufa, tu saberia descrever para nossa audiência em que casos eu utilizaria um tarball? O que é um tarball? Não, André Guilherme. Vamos supor o seguinte, você é aficionado Palavra bonita. por uma versão específica de um software e você gosta de pegar o pacotinho na mão, entender ele inteiro antes de instalar. Você vai preferir os tarballs. Entretanto, você não terá vida, porque instalar um tarball é 97% mais difícil do que instalar um pacote via gerenciador de pacote. Por quê? Lembra das dependências que eu falei? Muitos tarballs, tarbess, não tem as dependências resolvidas no compilando ele ou instalando. Você vai ter que resolver essas dependências na mãozinha, tá? Então, um tarball, o que é? Eu anotei aqui uma definição muito importante, muito bonitinha que um cara que eu conheço na internet me deu, o famoso Google. O tarball ele é um arquivo compactado, geralmente ele vai ser um .targz ou um tar ou um .tar.bz2, né? Que é a compactação ali que ele vai ser entregue para você. Nele estarão os arquivos de código fonte, vale ressaltar que geralmente os tarball são open source, né? Nunca vi um tarball que não seja open source, posso estar falando besteira aqui, mas você vai baixar esse código fonte para sua máquina e vai descompactá-lo e vai ler o famoso readme, que do inglês é escreva, e lá dentro vai estar o que você precisa instalar de dependência, o que você precisa resolver de dependência, quais os comandos que você vai precisar instalar. Tem tarball que vem com readme, tem tarball que vem com install, o nome do arquivo, ele tem que abrir e ler a documentação. Por que ele é... Muita gente prefere ele? Porque você consegue customizar essa instalação mais lá por baixo dos panos, você consegue compilar o código fonte já para aquele teu hardware. Então ele acaba já por natureza ficando mais performático, certo? Embora, como eu falei, às vezes se você vai instalar um tarball, ele vai ter dependências que daí você vai ter que baixar outro tarball, então aquele apt install Figlet pode virar um emaranhado de comandos que você vai ter que digitar ali, que você vai ter que compilar esses itens. Então, dependendo da linguagem que é o que você está instalando, você vai ter que entender como é que funciona, vai ter que instalar inclusive o compilador daquela linguagem. Então, é um pouquinho mais trabalhoso, mas vale a pena. Para aprender, eu recomendo. Inclusive, comente aqui, faz um vídeo instalando um tarball. Pantufa, sabe qual foi o tarball que eu mais instalei na minha vida? Najos. A gente baixava o Najosão lá, instalava ele, compilava ele na mão, item por item, resolvia a dependência, era um tesão. Hoje não recomendo, mas serve muito para aprender, certo? Uma dicasinha agora, essa é muito pessoal, não sei se o Pantufa concorda, que é quando tu está instalando um tarball, todas as dependências, tudo que você precisa para manipular ele, mantenha também em tarball, né? Baixe já o tarball, porque às vezes tu instala um tarball e as dependências no i1 ali, tipo o PHP, né? Tu instalou o PHP na máquina e depois, eu preciso do PHP GDM, eu preciso do PHP MySQL, mas dependência ali, tu instalar com apt com i1, ele já vai botar num lugar diferente, daí tu tem que estar configurando para eles se acharem. Então já compila tudo na mãozinha ali, se for, dependendo do que for, vai ficar mais fácil para tu gerenciar no futuro. Por quê? Por exemplo, o Nagios, se eu instalo i1, instalo Nagios 3, ele vai colocar, sei lá, no /etc Nagios 3 os arquivos de configuração. Se eu instalar via tarball, compilando, por padrão ele já vai para outro lugar, ele vai para o USR, Share, Nagios, etc. Então depois eles não se acham, certo? É só uma dica. Se tu tem as manhas de configurar bem ali, é tranquilo, faz o que tu quiser também, não manda em ti, tá? Segue teu coração. Pantufa! Opa! Eu espero ter atendido a expectativa da nossa audiência, certo? De verdade.
Gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam, o que vocês estão achando desse novo formato de vídeo, onde uma pessoa fica na frente da câmera e outra atrás, ou seja, fazendo um sanduíche da câmera. Pantufa, muito bom estar contigo aqui depois de 3 meses. Um abraço. Estou ansioso pelas tuas próximas licenças prêmios, que eu posso estar descansando. Boa. Maravilhoso, André Guilherme. Vamos dar um adeus? Bom final de semana.